Do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite aos irmãos, a paz do Senhor, que Deus venha abençoar tua vida, venha abençoar tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, né? Que Deus venha abençoar ricamente a tua vida. Nós estamos aqui, irmãos, no propósito, né, de jejum, de oração, nessa semana, irmãos, né? Até amanhã, irmãos, orando, pedindo que Deus venha abençoar nossa família, venha abençoar nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a mão do Senhor, né, esteja, esteja estendida sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que esteja, né, aí sentindo um enjoo, um mal-estar, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal, né, foi lançado, toda inveja, toda contenda que foi lançado contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família, venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O inimigo está furioso, irmãos. Ele está furioso contra nós. Ele não quer que nós estemos aqui. Ele não quer que nós estemos aqui orando. Que não quer que nós estemos aqui clamando o nome do Senhor Jesus. Mas Deus é maior. Deus é maior. Nós estamos aqui somente pela honra e pela glória do Senhor Jesus Cristo. Deus é maravilhoso o tempo todo e nós precisamos exaltar e glorificar o nome dele. Nós precisamos clamar a presença dele na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então estaremos lendo aqui, irmãos, o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarás. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não terá espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu é o Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará na tua tenda ou na tua casa. Glória a Deus. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, e ele te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente me amou, e eu também o livrarei pelo-ei num alto retiro, porque conheceis o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei, dali abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória, glória a Deus. Irmãos, temos uma palavra para os irmãos que se encontra aqui em Mateus 30, se encontra em Mateus 13, né, no versículo 19 em diante. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor fala sobre a parábola da semeadura. E eu vou ler uns versículos aqui para vocês. Amém? Glória a Deus. E ouvindo alguém a palavra do reino e não entendido, vem o maligno e rebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Glória a Deus. E porém, o que foi semeado em pedregais e o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não
tem raiz, é assim mesmo, antes o que pouco duração. Glória a Deus. Irmãos, aqui está dizendo assim para nós, até aqui nessa palavra, está dizendo para nós que a palavra do Senhor, quando ela é semeada, irmãos, quando ela é semeada no nosso coração, né, se nós não receber e não aceitar ela, a gente vai receber a palavra do Senhor e o maligno vai vir para roubar, ele vai tentar roubar a nossa bênção. Mas nós precisamos, irmãos, permanecer firme. Nós precisamos permanecer firme, irmãos, para que a bênção do que o Senhor colocou, com a palavra do Senhor que ele foi semeada sobre a nossa vida, que essa palavra, irmãos, ela nós não deixamos ela sair, não deixamos ela fugir de nós, não deixamos de receber essa bênção. E mais adiante vai dizer assim, ó, diz assim, mas não tem raiz em que si mesmo antes eu pouca duração e a angústia e chegada a angústia, perseguição por causa da palavra e logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, mas cuidados deste mundo, sedução das riquezas, sufocação, e a palavra fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra e o que ouve, compreende a palavra e dá frutos, e produz 100 ou 60 ou 30%. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui a palavra está dizendo que nós precisamos ser, irmãos, que nem aqui no versículo 23, que vai dizer assim, ó, mas que foi semeado em terra boa e que ouve, aprende a palavra e dá frutos, e produz 100 ou 60 ou 30%. Glória a Deus, ou 30, irmãos, nós precisamos produzir. Nós precisamos aprender a palavra do Senhor e nós precisamos praticar. Nós precisamos semear a palavra do Senhor. Nós precisamos aprender e ficar só para nós. Não, irmãos. Nós precisamos praticar. E nós não precisamos ser assim, ó, que nem esse aqui aqui que fala sobre a lei da semeadura no versículo 21, que diz assim, mas se não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. Se nós não tiver raiz, se a palavra do Senhor ela não se enraizar em nós, ela vai ter pouca duração. Nós vamos chegar um tempo em que nós vamos morrendo bem aos pouquinhos, assim, ó. Que nem que nem a semente que foi semeada, né? Essa semente foi semeada sobre a pedra. Ali ela nasce, mas ela não cria raiz. Ela não consegue criar raiz e ela acaba morrendo, né? E nós não podemos ser assim, porque ó, é chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se defende. Oh, glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, mesmo chegando a perseguição, mesmo chegando, que vai chegar, irmãos, vai chegar a perseguição, vão se levantar as perseguição, vão se levantar a angústia, vai se levantar os momentos difíceis, os momentos ruins sobre a nossa vida, vai se levantar. Deus não prometeu para nós que vai ser um mar de rosas, que vai ser uma maravilha, não. Nós vamos ter os nossos dias bons e nós vamos ter os nossos dias ruins também. Mas nós precisamos entender e saber, irmãos, que independente de nós ter ou não ter problema, nós precisamos saber que o Senhor Jesus, ele nos promete que ele estará com nós todos os tempos, independente do tempo ruim, independente do tempo bom. Se nós aceitar ele como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, ele vai estar com nós todos os tempos, independente que se está chovendo, se tem sol, se tem temporal, não, o Senhor vai estar com nós em todos os tempos, aleluia, glória a Deus.
Então, essa palavra eu deixo para os irmãos. Nós precisamos ser assim como no versículo ali em Mateus 3:23, que diz assim, irmãos, ó. Mas o que foi semeado em boa terra, o que ouve, é como o que ouve a palavra, entende, né, e dá frutos e produz 100 ou 60 ou 30. Glória a Deus. Então nós precisamos ser assim, irmão, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e semear a palavra do Senhor. E Deus vai estar nos abençoando, mesmo que muitos não vão entender. A palavra do Senhor vai dizer ali que muitos não vão entender a palavra, que muitos também não vão aceitar a palavra do Senhor, não vão aceitar. Tem muita gente que não aceita, mas nós precisamos semear. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Aquele que não aceitar, que Deus abençoe da mesma forma. Que Deus abençoe. Nós pedimos que Deus venha tocar sobre o coração dessas pessoas, que Deus venha mostrar para eles o caminho, que Deus venha mostrar para ele a verdade, Deus venha mostrar para ele o caminho da salvação, irmãos. Que é isso que nós queremos, ganhar a alma para o reino do Senhor, para que Deus venha salvar a tua vida. E a promessa do Senhor é que Ele salvará tu e a tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui os irmãos que estão na live com nós, o seu Danilo Rhodes, que Deus abençoe ricamente a sua vida, a vida da sua família. Venha abençoar a Dona Santa Regina também, que Deus está na escuta. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso o tempo todo, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. A Giovana Rhodes, Dona Santa Regina está sempre com nós aí, nos abençoando, né? Abençoando a vida. Deus abençoe a sua vida. Está sempre aí com nós, na escuta, na casa, na beirinha do fogo, não. Glória a Deus, que Deus abençoe. Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Samuel, aí que Deus abençoe. O Dile, que Deus abençoe aí, Dile, em nome do Senhor Jesus. Deus vai abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família. Glória a Deus, que benção, que Deus abençoe a tua vida, Samuel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, deixemos essa palavra aqui aos irmãos, que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua casa. Nós temos um propósito, né, de oração, jejum, pedindo que Deus venha abençoar a nossa família. Nós vamos colocar Senhor Jesus Cristo à frente, irmãos. Nós vimos colocar o Senhor Jesus Cristo à frente de tudo na nossa vida. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, se há algo para se abrir, alguma bênção, alguma porta, né? Se ela está lá fechada, que ela está amarrada, que ela seja cancelada, que toda amarração seja destruída e queimada em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor vai dizer que não resiste o poder da palavra dele, não resiste o poder do sangue de Jesus Cristo. Toda maldição, toda amarração, todo o que está te amarrando, o que está te prendendo, né, de estar recebendo a bênção do Senhor, de estar profetizando também a palavra do Senhor, que Deus venha agora, nesse momento, abençoar a tua vida, que Deus venha quebrar toda a maldição sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra ali em Jeremias, né, ali em Jeremias vai dizer para mim, para ti, ali em Jeremias, versículo no 33, né, 33, 3, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: clama a mim que eu te responderei, anunciei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória a Deus. Olha aí, irmãos, a palavra. Então, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor, entregar o nosso sonho, entregar o nosso projeto para Deus todos os dias, irmão. Pedir, nós levantamos ali, colocamos nossos pés no chão e ali nós orar ao Senhor e pedir: Senhor, Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite de sono, Senhor Jesus Cristo, a qual o Senhor tem nos concedido, Pai, para mim, para minha família, Senhor, para os irmãos
aqueles irmãos que estão com nós, estão seguindo ali, que estão compartilhando, que estão curtindo. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida deles. Nós temos pedido, irmão, nós temos clamado, nós temos buscado a presença do Senhor. E ali, irmãos, nós orar e pedir, Senhor, venha abençoar a vida dele. Venha tirar, Senhor Jesus Cristo, toda a pedra, Senhor, que está no tropeço, tudo aquilo que tem impedido ele, Pai, de estar, Senhor Jesus Cristo, ali te exaltando, te glorificando, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido, Pai, de abençoar a vida dele, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido ele, Pai, de prosperar, tudo ele que tem impedido, Senhor, de receber uma cura, Pai, de receber uma libertação, que o Senhor venha abençoar essa vida em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo mal venha cair por terra. O inimigo diz, irmão, que ele está a rodear, que ele anda a rodear, a tragar, irmãos. E nós precisamos estar firmes no Senhor, precisamos estar orando, precisamos estar buscando a presença dele, não deixar brecha nenhuma para que o inimigo venha se levantar, né, contra a nossa vida. Nós precisamos estar vigiando. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós precisamos estar vigiando. Nós precisamos estar vigiando. E ali, em Jeremias, né, 33:3, vai dizer assim, ó, clama a mim que eu te responderei. Anunciei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos, irmão, cada dia mais buscar a presença do Senhor na nossa vida. Nós entregar para o Senhor, né, a nosso sonho, nossos projetos, nós entregar a nossa vida e que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar vitória, irmãos. É isso que nós precisamos, né? Ali também em Mateus 6:33 vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, irmãos, que é mais acima, vamos dizer quais são essas coisas. Ali vai dizer que de nada nós teremos falta, que nós teremos o que vestir, o que comer, de nada isso aí nós teremos falta. Se nós não tiver isso aí, irmão, o resto automaticamente, o resto das bênçãos, automaticamente, né, o Senhor acrescentará sobre a nossa vida. Então, se nós não tiver falta de alimento, nós não tiver falta de vestir, então, de veste, então quer dizer que todas as outras coisas nós serão acrescentadas. Nós teremos um bom emprego, né? Nós vamos, né, ter. Eu creio que toda a bênção do Senhor, o Senhor estenderá a mão sobre a nossa vida e nós vamos receber toda a bênção do Senhor. Mas para isso nós precisamos, ó, estar buscando, né? Ali vai dizer em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, né? Nós precisamos buscar o reino de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, em tudo que nós for fazer, nós entregar o nosso caminho para Ele ali, ó. Senhor, eu não sei, muitas vezes a gente tem tentado, né, irmãos? Tem tentado e a gente fica ali angustiado, pensando, eu tenho tentado já várias vezes, não tenho conseguido, independente do que tu tem tentado. Quero te dizer para ti nessa noite que independente do que, qualquer que for algo que tu tem tentado na tua vida e não tem conseguido, entrega para Jesus, entrega para Deus, diz assim, Senhor, eu já fiz tudo. Pode ser uma cura que tu esteja buscando nessa noite. Pode ser uma libertação, pode ser uma transformação na tua vida, que tu não aguenta mais de viver esse tipo de vida. Mas eu quero te dizer para ti nessa noite, se tu colocar o Senhor Jesus Cristo à frente, diz assim para ele nas tuas orações. Irmãos, diz assim para ele, eu tentei de todas as maneiras, Senhor, e eu não consegui. Eu não tenho mais o que eu faça. A partir de agora eu te entrego em suas mãos, Senhor. Irmãos, a bênção vai ser automática. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus está te ouvindo, que Deus vai receber a tua oração, o teu clamor. Naquela mesma hora tu vai receber a tua bênção. A questão é que tu precisa, né? Muitas vezes a gente acha que ao momento que o Senhor decretar a bênção, nós já vamos receber. Não, irmãos. Muitas vezes a gente precisa resistir. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti que nós precisamos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir, nós precisamos permanecer no caminho do Senhor. Porque no momento que a gente, às vezes, começa, né,
começa a receber a bênção, que a gente começar no caminho do Senhor ali, que a gente aceita o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, a gente acha que a nossa vida vai ser automática, assim, a mudança, né, irmãos? Que vai ser de um dia para outro. Não, vai ser de degrau em degrau, não tem como a gente pular 2, 3 degraus, vai ser de degrau em degrau, porque ah, algo que lá atrás a gente fez de errado, né, a lei da semeadura, irmãos, tudo que nós fizermos nós vamos colher, então quer dizer que nós vamos ainda, né, passar por alguns momentos, né, difíceis na nossa vida, porque a gente errou lá atrás, e a gente é ser humano, a gente erra mesmo, né? Nós somos feitos de carne e osso, irmão, nós erramos. Mas no momento em que tu ali, né, aceitou o Senhor Jesus Cristo, confessou teus pecados e ele ali te perdoou, tu a partir daquele momento tu é uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. A partir daquele momento tu é transformado, tu é purificado, tu é abençoado, né? E o Senhor Jesus Cristo ali abençoa a tua vida e a partir daquele momento, né, não só tu, mas como muitos que estão na tua volta vão começar a entender e ver, né, a mudança do que o Senhor, da transformação na tua vida e na tua casa. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu deixo essas palavras para os irmãos aí, que Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família nessa noite gelada, né? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e venha te dar vitória nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe então a tua vida, abençoe, dê um ótimo final de semana, seja um final de semana abençoado aí na presença do Senhor com a tua família. E quando tiver um tempinho, irmãos, fala sobre o que Deus tem feito na tua vida. Conta um testemunho da transformação que Deus tem transformado, das bênçãos que Deus tem te abençoado. Isso vai te fortificar espiritualmente. E Deus vai estar te abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua noite, abençoe teu final de semana, a tua família. Que Deus venha dar vitória para vocês aí, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e uma boa noite. Fique na paz. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos.